7º ano, bem-vindos ao nosso Aula em Casa, não é mesmo? Vamos com toda a energia começar o nosso ano letivo, os nossos conteúdos, revisando alguns conceitos que estudamos lá na série anterior e reforçar para que nós possamos avançar, correto? Então, na aula de hoje, nós iremos trabalhar com o seguinte conteúdo, olhem aí. Estudos textuais, especificamente vamos falar sobre lenda e mito, correto? Então, lenda e mito, normalmente na nossa vida cotidiana, a gente quando costuma ouvir esses dois conceitos, eles costumam aparecer aí de uma maneira um pouco confusa. As pessoas tendem a misturar, tendem a achar que seja o mesmo conceito, a mesma ideia, mas eles têm diferenças sutis. Tem uma diferença muito importante e a gente vai tratar sobre isso, o conceito certinho do que seja o mito, o conceito certinho do que seja a lenda, para que a gente não confunda, tá bom? Então, começando sobre o que é mito. Olhem aí, mitos são narrativas, então a gente já para aí no primeiro ponto, narrativas. O que é mesmo narrar? Ai, professora, acho que estou esquecendo, mas olha só, narrar é contar histórias, contar fatos, trazer um texto que apresenta uma sucessão de fatos que se transformam em algum espaço e em algum tempo. Então, eu já sei que o mito vai ser esse tipo de texto, esse tipo de trajetória textual, tá bom? Então, são narrativas criadas por sociedades primitivas, ou seja, sociedades que viveram muito tempo antes de nós. Então, são histórias bastante antigas e que vão perdurando no tempo e chegaram até os dias de hoje, correto? Seguindo com o conceito. Exemplo disso, exemplo de sociedades primitivas que têm a sua narrativa mítica que chega até os dias de hoje para nós. Olha só, exemplo disso, os antigos gregos e os antigos romanos, né? As narrativas míticas deles estão muito presentes ainda em nossa sociedade, né? São povos que viveram há bastante tempo, são sociedades primitivas e têm as suas narrativas míticas ainda presentes aqui no nosso meio, né? Para explicar, então, essas narrativas, essas histórias servem para quê? Qual é o objetivo delas? Servem para explicar a origem e o destino da humanidade. Olha que interessante. De onde viemos, né? De onde veio o ser humano, de onde veio a humanidade e qual é o destino? Para que vamos, para onde estamos indo, qual é o objetivo de estar aqui nessa terra? Então, isso é um ponto muito importante. Os mitos, eles se relacionam com narrativas, com histórias que estão aqui, estão presentes para explicar a origem, a nossa origem e qual será o nosso futuro, tá bom? Então, olhem aí. A vida, a morte, os sentimentos e os comportamentos humanos. Mas um ponto muito importante, né? Os mitos, eles também tendem a explicar a origem de coisas que existem na nossa vida. Se a gente pegar muitas narrativas indígenas que contam para nós, por exemplo, a origem de uma fruta, a origem de alguma coisa dentro da natureza, dentro da nossa sociedade, ali a gente vai ter mito também. Então, os mitos, eles estão relacionados ao surgimento das coisas, narrativas que estão aqui presentes para explicar o surgimento do homem, das coisas, deste mundo e assim por diante, né? E uma outra característica é também explicar o fim, como é que esse mundo vai acabar, como é que essa sociedade irá terminar e assim por diante. Isso também são narrativas, são histórias míticas, tá bom? Isso é um ponto extremamente importante para entender o que é mito. E aí, a gente vai finalizar esse conceito de mito, olha só, volta na cartela. Além dessa função de explicar o mundo, os mitos também servem como exemplos de vida para as pessoas dessas sociedades. Então, percebam aí o peso que um mito tem dentro de uma sociedade. Explicar o mundo, explicar a vida, explicar a origem das coisas e também trazer aí uma espécie de comportamento exemplar para as pessoas que vivem no ambiente onde essas narrativas... Tá bom? E aí, para a gente trazer aí exemplos de mitos
que até hoje perduram, a gente trouxe uma cartela que traz um pouco dos mitos gregos, olhem aí. Então, a gente tem como figura central Zeus, né, que seria, dentro da mitologia grega antiga, aquele que criou, né, o criador, vamos dizer assim. E aí, junto a Zeus, a gente vai ter Artemis, Hera, Afrodite, Atenas, Hermes, Hades, Poseidon, entre tantos outros deuses dessa mitologia. E aí o que é interessante é a gente observar que até os dias atuais a gente vê filmes que são produzidos baseados nessa mitologia, narrativas que são encenadas e que têm um pé nessa mitologia, livros que são escritos e que vão beber desta fonte que é a mitologia antiga grega, não é? E o que é interessante é que ela mostra para nós o quanto esse povo antigo influenciou a formação do nosso povo atual aqui, né? Nós ocidentais temos essa conexão bastante forte com essa mitologia, não é? Porém, a gente não pode achar que essa aqui é a única. Por exemplo, as sociedades indígenas aqui do nosso povo, né? As sociedades indígenas mais antigas, ela também vai ter ali as suas mitologias. Às vezes essas mitologias se perdem porque não foram registradas, não é? Não conseguem passar adiante, mas também os povos primitivos indígenas mais antigos também vão ter ali o seu conjunto de mitos, né? Então a gente não pode perder isso de vista, perder essa ideia, esse conceito de mito, ok? Mais algumas características de mito que nos ajudam a entender o que é esse conceito. Pode passar a cartela, olha aí. O mito tem caráter explicativo e simbólico, como eu disse para vocês, explicar a origem, né, de onde as coisas vieram, de onde surgiram e também qual será o fim, para onde irão, né? Relaciona-se a uma data ou com uma religião. Sim, para cada cultura, essa mitologia tem um caráter religioso muito forte, muito presente. Tanto é assim que, ao falarmos da questão do cristianismo, a gente pode também se referir a isto como mitos cristãos, não é? Então, vai ter esse peso religioso em relação ao mito, tá bom? E o mito vai procurar explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens que são sobrenaturais, ou seja, personagens que vão ter características e poderes que se diferem de nós, seres humanos comuns, vamos dizer assim. E aí vão ser os deuses e os semideuses, tá? E por fim, o mito, ao contrário de uma explicação filosófica, né, que se utiliza de argumentação, de lógica para explicar uma realidade, né, ao contrário de um discurso científico que vai buscar levantar hipóteses e fazer uma pesquisa para explicar alguma coisa, o mito é o contrário disso, tá? O mito explica a realidade através de histórias sagradas, não é? E que não possuem nenhum tipo de embasamento científico, ou seja, essa história vai contar para nós uma origem que não se baseia em fatos científicos, tá bom? É uma origem através de uma história simbólica e uma história que explica a criação, que vai ter aí um peso religioso para aquele povo que vive sob aquele mito. Beleza? Então, sob mito, vamos lembrar que são histórias, são narrativas que vão trazer para nós o quê? Uma explicação sobre a origem do ser humano, das coisas, assim por diante. E, muito importante, também uma explicação para o possível fim, para onde vamos, o que irá acontecer conosco e assim por diante. Beleza? Então, dito tudo isso sobre mito, vamos falar de lenda? Porque eu disse que a aula de hoje era sobre mito e lenda, beleza? Olhem aí. As lendas também são narrativas. Olha aí que interessante. Também vão ser narrativas, tá? Então, de novo, já lembrei o que é narrativa. A narrativa é contar a história. Então, de novo, é um texto que vai trazer para nós a contação de um fato, de uma história. Olha aqui outro ponto interessante. Narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas. Ou seja, vem da tradição oral. O que é isso, professora? Ora, a mãe conta para os filhos, esses filhos vão contar para os seus filhos e assim essa história vai caminhando através das gerações,
sem necessariamente ter sido registrada por escrito, não é? E aí, até pode ser que se chegue a um ponto que essas narrativas sejam escritas, mas como a história já se difundiu muito oralmente, muito pelos povos, não existe necessariamente a necessidade de que elas sejam escritas, mas é possível que a gente encontre várias versões, porque é aquela velha história, quem conta um conto aumenta um ponto, não é? E conforme as gerações vão passando, as histórias vão sofrendo aí pequenas modificações, não é, na sua maneira de contar, no contexto em que elas aparecem e assim por diante. Então, é por isso que quando a gente vai buscar uma lenda, é possível que a gente encontre na internet histórias da mesma lenda que tem pequenas modificações. Por quê? Porque é a característica de tudo que se espalha pela tradição oral, beleza? Seguindo aqui com o nosso conceito, vamos continuar. E qual é o objetivo da lenda? Olha aí. Explicar os acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Opa, olha aí a diferença. Então, mito e lenda são narrativas. Ambas são narrativas. Porém, o mito vai se dedicar ao quê? A explicar a origem das coisas, a origem do humano, a origem do mundo, de tudo que existe no nosso ambiente, assim por diante, e o fim, para onde estamos caminhando, para onde iremos e assim por diante. A lenda, especificamente, ela vai tratar de quê? De repente, de algum fato, de algum acontecimento sobrenatural que aconteceu em algum lugar. Uma aparição. De repente, não sei se vocês vão se recordar, mas houve um tempo que existia ali o surgimento de um ET, né, na cidade de Varginha, lá em Minas Gerais. Isso foi um acontecimento sobrenatural, né? E a história em torno disso pode ser considerada uma lenda. Por quê? Porque vai explicar esse fato. Percebe que não é a origem das coisas que efetivamente existem no mundo. É uma história, a lenda nesse caso, é uma história que vai justamente abordar esse fato curioso, esse fato sobrenatural que aconteceu em algum lugar e vai tentar explicar aquilo, certo? Né? Então, é possível que a gente também encontre isso aqui, essa pequena observação, as lendas indígenas, porque assim como existem os mitos indígenas, a gente vai ver uma quantidade significativa também de lendas indígenas, tá bom? As lendas indígenas atribuem grande valor à natureza, claro, pois ela é fonte de vida para esses povos. Então, muito do sobrenatural relacionado aos indígenas, né, vai ser aí considerado por nós lenda. E, seguindo com a cartela, a essa natureza, né, são atribuídos poderes e a ela se deve dedicar respeito e obediência. Volta aqui comigo rapidinho. Então, para a gente cravar, vamos dizer assim, né, estabelecer a diferença primordial entre mito e lenda, as duas são narrativas, são histórias, são fatos contados. Porém, o mito vai contar para nós o quê? A origem das coisas e o futuro, para onde vamos e qual será o fim disso. E a lenda é diferente, a lenda vai se dedicar a algum fato sobrenatural, algum fato estranho que aconteceu em algum lugar. Vai tentar explicar isso daí, beleza? Vamos finalizar então com as características das lendas. Olhem aí. A lenda vai se utilizar da fantasia, claro, se está falando de um fato sobrenatural, não é mesmo? Vai se utilizar de uma história que é fantástica ou ficcional, né? Misturando com a realidade dos fatos. Então, vai ter ali fatos reais, fatos ficcionais, porque quer tentar explicar aquele fato sobrenatural, beleza? Faz parte da tradição oral, contando através do tempo, né? Então, a gente já explicou sobre isso. E usam também, pode ser que usem fatos reais ou históricos para dar suporte ao envolvimento e à imaginação. Então, em alguma época, um povo relata que algo sobrenatural aconteceu. Aí, a lenda vai entrar neste fato sobrenatural para tentar explicar aquela situação lá. E, para finalizar, as lendas fazem parte da realidade cultural de todos os povos. A gente vai encontrar lenda em todos os povos que a gente for parar para analisar e estudar, sejam eles mais antigos, mais primitivos, vamos dizer assim, ou mais atuais. Tanto é que existem as lendas urbanas, né?
E as lendas fornecem fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Então, também, né, a lenda, não se baseia em ciência ou lógica, porque ela é uma narrativa que vai tentar explicar algo sobrenatural. Beleza? Dito isso, vamos à nossa dinâmica local interativa, o nosso exercício. Então, gente, a gente vai ter duas questões, tá bom? Eu não irei fazer a leitura, vocês vão ler as questões para respondê-las, tá bom? E, a partir de agora, o nosso chat está aberto, então vamos interagir pelo chat, vamos mandar pergunta, vamos fazer o quê? Vamos mandar a resposta para a nossa pergunta também. Boa atividade para vocês, daqui a pouco a gente volta para interagir, para corrigir a atividade, assim por diante, tá bom? Vamos lá!
pessoal do 7º ano, voltamos e reforçamos que no momento de fazer a atividade, nesse momento de interatividade, o nosso chat é o nosso aliado. Vamos utilizá-lo justamente para que a nossa interação seja ainda maior. Beleza? Nós tínhamos 2 questões, conforme eu falei para vocês. Tinha texto para leitura e assim por diante. Não é? A gente está começando, mas vai ser sempre essa nossa dinâmica, tá bom? A aula, atividade e interação. E sempre texto para leitura durante a atividade, tá bom? Então, a primeira questão trazia uma narrativa, lembra? Lenda e mito são narrativas. Então, o texto vai ser também narrativa, tá? Aqui na nossa primeira questão, e dizia o seguinte: Epitomeu era irmão de Prometeu. E como a gente é 7º ano, a gente já sabe dos elementos da narrativa, não é? Então, a gente já tem a primeira personagem aqui, Epitomeu, e a segunda, Prometeu. São 2 personagens já de cara para nós. Ambos foram incumbidos de fazer o homem, né? Então, olha aí, origem, olha que interessante. Epitomeu era irmão de Prometeu e ambos foram incumbidos de fazer o homem e assegurar-lhe, assim como aos outros animais, os atributos necessários à sua preservação. Então, já de cara, nesse nosso primeiro parágrafo, a gente vê o quê? Uma explicação mítica para a origem do homem. Foram essas 2 personagens aqui, né, que a gente vai chamar aqui de deuses míticos, não é? Que fizeram o homem. E era papel deles o quê? Assegurar os atributos necessários para a sua preservação, né? E essa deveria ser também uma atribuição para os outros animais. Mas vamos ver o que essa narrativa guarda para nós. Epitomeu tratou de atribuir a cada animal o quê? Seus dons variados, não é? De coragem, força, rapidez, asas a um, garras a outro e assim por diante, etc., né? Então, olha só que interessante, nesse parágrafo a gente tem uma explicação para a origem da variabilidade dos animais, né? Foi o Epitomeu que se encarregou disso, não é? Seguindo adiante, olha só, quando, porém, chegou a vez do homem, né, que tinha de ser superior a todos os outros animais, o que foi que o Epitomeu fez? Olha aí, ele tinha gastado já todos os recursos. Então, na vez do homem, o Epitomeu já tinha gastado tudo. Então, olha só, Prometeu, então, com a ajuda de Minerva, então, mais uma personagem, a deusa da sabedoria, trouxe o fogo para o homem. Então, como o Epitomeu já tinha distribuído tudo para os outros animais, veio da ajuda de Minerva, uma deusa, né, uma outra deusa, o fogo para o homem. E aí, com esse dom, o homem assegurou sua superioridade sobre todos os animais. Então, nessa pequena narrativa, a gente tem que a origem do homem, a origem da variabilidade dos animais e também a origem do fogo entre os seres humanos. Isso é explicação científica? Não. Isso é uma explicação mítica. Então, eis aí uma narrativa mitológica, um mito sobre essas origens, tá bom? Seguido, então, com a nossa atividade, o que se tinha de pergunta? Tínhamos 3 perguntas, olha só. De acordo com a história, Epitomeu, o que foi que ele fez? Ele trouxe para o que para o homem, né? E aí a segunda questão, por que o homem se tornou superior a todos os outros animais? E a terceira questão, quais as personagens míticas da história? E aí a gente tem o nosso chat se movimentando. Ah, que bom, gente, que alegria ver vocês já aparecendo para nós no nosso chat. Vamos mostrar na tela a participação dos nossos alunos, mostrar que eles estão presentes? Ah, ainda não podemos, tá bom. Mas eu quero dizer para vocês que a gente está aqui vendo vocês, vendo que tem gente que respondeu a questão 2, letra A, teve gente que disse que a letra C na questão 2 e assim por diante. Vamos já chegar nela, tá bom? Então, vamos aos nossos comentários da primeira questão? Pode passar a cartela. Então, qual é a resposta para a primeira questão? Ora, a resposta é, o que foi trazido? O fogo. Segunda questão, por que o homem era superior? Justamente porque ele recebeu o fogo, um dom superior, não é? E terceira questão, quem eram as personagens? Epitomeu, Prometeu e a deusa Minerva, tá? Que são as personagens principais. Porque, professora, mas e o homem? É porque esse termo, o homem, que aparece nessa narrativa, é geral, é para falar da humanidade, tá bom? Não é especificamente uma persona,
tá bom? Segunda questão, a gente tem um comentário, né? Mas enfim, justamente resumindo tudo isso que eu falei para vocês, né? A gente espera que vocês percebam as personagens, Minerva, Prometeu e Eptomeu, que o homem vai ser superior porque ele recebe o fogo, que é justamente a resposta da primeira questão, né? Ele recebe o quê? O fogo. Já a segunda questão, que foi a que vocês mais responderam no nosso chat, olhem aí, a gente teve letra A e letra C como resposta aí, que a gente viu. Então, a pergunta é, pode-se inferir sobre o gênero lenda, exceto? Então, se na primeira questão a gente teve um mito, né? Na segunda questão, a gente vai ter uma pergunta sobre o que é lenda, né? Então, tudo pode ser inferido sobre lenda, exceto, ou seja, nessa questão, a gente quer a informação que não pode ser dita sobre uma lenda. O que não é uma lenda? Letra A, vamos lá? Há o predomínio na lenda de sequências narrativas? Sim, está correto. Lembra que eu falei que a lenda é uma narrativa? Assim como o mito, conta uma história, conta um fato? Lenda e mito são narrativas. Então, está certa a primeira, eu não posso marcar. Por quê? Porque eu estou procurando o que está errado, tá? Letra B. A lenda explica-se o surgimento de algo à luz da ciência? Está errado. Lembra que eu falei? A lenda, ela não tem base científica, assim como o mito. Eles não têm base em observação, em análise e método científico, não. Então, era para marcar a letra B, gente. Letra B estava errada. Letra C, rapidinho. Trata-se de um texto que faz parte da tradição popular? Sim. Eu acho que vocês marcavam o que era certo. E essa questão queria o errado. Por quê? Pode-se inferir sobre o gênero lenda, exceto. Ou seja, tudo está correto, menos uma informação. Então, vamos atentar também para o nosso comando. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês do 7º ano. Vocês vão seguir com mais uma aula. Lembrando que amanhã não teremos atividade aqui ao vivo por conta do Enem. Estaremos em ponto facultativo, mas vocês podem fazer a atividade dos nossos cadernos, devem fazer a atividade dos nossos cadernos, tá bom? Boa continuação de aula para vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.